Oi pessoal que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero mais uma vez trazer vocês pra gente bater um papo, né, a respeito de atualizações do canal, né? Todo esse tempo em que eu estive fora, muitos acontecimentos aconteceram. E eu não posso simplesmente voltar normalmente com a minha vida rotineira, trazer aqui pra vocês, porque ela fluiu. E aí, bom, eu senti a necessidade de contextualizar tudo o que aconteceu do meu sumiço até aqui, para que vocês consigam entender melhor a fluidez, né, dos vlogs que eu vou trazer a partir de agora aqui pro canal, certo? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês, né, vou colocar alguns registros do assunto que eu quero conversar com vocês hoje, que é a respeito da chegada de Lavínia. Como vocês sabem, Lavínia já tá aí se encaminhando para o seu 9º mês de vida, inclusive dia 7 agora, que já tá bem pertinho, hoje já são 5, ela faz o seu 9º mês de vida. E até aqui já aconteceu muitas coisas, Lavínia, por isso que eu aqui, ó, já tratei de montar um cenáriozinho todo adequado para o assunto pelo qual eu vou tratar com vocês nesse vídeo, que é a questão da alergia de Lavínia. Lavínia tem a PLV, né, que é a alergia à proteína do leite de vaca. E eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês ao longo do vídeo de hoje. Então, gente, é o seguinte, logo que Lavínia nasceu, né, trouxemos ela da maternidade para casa e eu já senti uma diferença muito grande com relação à minha produção de leite. Eu me sentia muito insegura e quem me acompanha lá no Instagram lembra de como que foi tenso para mim o meu período de puerpério, né? E todo aquele processo inicial da amamentação. Eu me sentia muito insegura com a minha amamentação, eu não sentia que eu produzia leite suficiente para saciar a Lavínia. Embora eu tivesse uma produção até bem ok, mas eu sempre comparava com as minhas outras gestações. Pietra mamou até 3 anos de idade, Rodrigo mamou até 4 anos de idade. E eu tinha muito leite, era uma produção assim bem boa, sabe? Os meus peitos estavam sempre grandões, assim, eu tava sempre jogando leite fora, descartando leite, porque eu tinha bastante leite. E com Lavínia eu não sentia segurança nessa produção de leite. Embora ela mamasse e não chorasse de fome, não reclamasse, mas eu não sentia segurança ali na minha amamentação. Eu optei então por iniciar o uso de fórmula para complementar essa amamentação. Mas eu sou uma mãe muito assim apegada às coisas tradicionais e eu ficava meio que com o pezinho atrás, né? Então eu esperei passar o 1º mês para só então, né, deixar o organismo dela ficar um pouco mais maduro para então iniciar o uso da fórmula. E assim eu procedi. Passado esse 1º mês, eu decidi então optar por complementar a alimentação dela com o uso da fórmula. Até aqui tudo certo. E Michael e eu então compramos uma lata de Aptamil Premium e iniciamos ali, né, as mamadeiras. A gente fazia poucas mamadeiras, né, durante o dia, porque eu pretendia manter a alimentação mista, mas com a principal alimentação dela sendo o leite materno e a fórmula só mesmo para complementar. Ok, iniciamos dando ali 90 ml para ela de fórmula, né? Eu dava 2, 3 vezes por dia no máximo. E ela pegou super de boas a fórmula e ok, vida que segue, fiquei super empolgada. Em menos de uma semana, eu comecei a notar algumas reações estranhas em Lavínia, coisa que ela não tinha apresentado anteriormente. Então eu comecei a observar que o cocôzinho dela tava mais diferente, ele tava um pouco mais mucoso, né? Eu percebi esse muco no cocô dela, mas eu achei que fosse normal por conta da alimentação mista, né? Afinal de contas, não era mais só o leite materno. Então essa foi a minha primeira observação. Até aí tudo bem. Depois disso, ela começou a apresentar uma espécie de dermatite pelo corpo. Eu achei que fosse brotoeja por conta do calor. A nossa região aqui é muito quente. Inclusive, eu tô aqui, ó, toda trabalhada no suor, me desmanchando de calor. Vou já ligar o ventilador aqui. Então, ela começou a ficar muito vermelhinha, com a pele muito vermelhinha,
muita dermatite, sabe? Eu achei que fosse por conta de beijinhos no rosto também. E no primeiro momento eu não associei a PLV de jeito nenhum. E aí então eu procedi das formas convencionais, né? Eu passei a dar banhos de amido de milho, porque dizem que é bom pra brotoejo, essas coisas. Banho de camomila. Ela também ficou meio gripadinha, então entrei também com o banho de eucalipto, porque é bom. E eu fazia também com pietra. E fui fazendo essas coisas, passando a maisena, né, ali pelo corpo. E a menina piorando. O auge pra mim foi quando o cocô passou a ser cada vez mais mucoso, quando a dermatite não retrocedia de jeito nenhum, pelo contrário, só aumentava, e então veio o refluxo. Na minha cidade eu tenho uma amiga que a bebê dela foi diagnosticada com a PLV, então a gente começou a trocar mensagens e inúmeras fotos de fralda cheia de cocô, gente. Isso é normal de mães com crianças em APLV, então totalmente normal. E a gente comparando e viu que era muito semelhante. Eu levei ela então no médico aqui da cidade e ele pediu para que eu fizesse uma dieta de restrição e que parasse de me alimentar com leite e derivados, porque ia passar para ela através do meu leite, e pediu também para que eu suspendesse o uso da fórmula, e assim eu fiz. Em menos de 10 dias, que foi o período que ele pediu para suspender tudo, né, com relação ao leite, ela já começou a apresentar uma melhora muito significante mesmo. Nisso, a gente ainda não tinha nem finalizado aquela primeira lata de Aptamil que a gente comprou lá no início, lembra? Então, isso ela já com 2 meses. E então, eu percebi, né? Eu falei, só pode. A dermatite, ela retrocedeu da noite para o dia. Outra coisa que Lavínia também sofreu muito, e que me acendeu o alerta também para a PLV, foram as assaduras. Ela tinha assaduras que não fechava por nada nessa vida. Eram assaduras muito profundas ali no bumbumzinho, sabe? Toda a parte da genitália dela era muito vermelho, gente, chegava a abrir fendas. E nada fechava, sabe? Comprei os mais diversos tipos de pomadas e nada fechava as assaduras daquela criança. Bom, daí tínhamos cocô mucoso, não apresentava sangue, mas era bem mucoso. Dermatite, que não cessava, e assaduras. E veio então, por último, o refluxo. Ela tomava uma mamadeira, instantes depois, aquele refluxo quente, ácido, mal cheiroso. Pronto, vou suspender o uso do leite. E fiquei observando, porque o diagnóstico inicial da PLV, ele é feito através mesmo de observação. E fiquei observando. Nesse período de observação, né, que eu precisei tirar tudo e, enfim, parar de ofertar a fórmula para ela, ela pegou uma gripe, um resfriado bem forte, que evoluiu significativamente da noite para o dia. E bom, gente, bebês são completamente frágeis e suscetíveis a essas doenças virais, né? Especialmente nessa fase de RN, recém-nascida, primeira infância, até porque a RN são só os primeiros 28 dias, né? Mas enfim, nesse período assim inicial, eles são muito suscetíveis a essas coisas. Embora a gente não tenha recebido tantas visitas, mas Pietra, né, frequentava a escola e diariamente, e resfriado ela trazia para casa como quem traz assim bala, sabe? Ela tava sempre muito resfriada e impossível eu conseguir separar uma da outra numa casa tão pequena. Consequentemente, Lavínia adquiriu esse resfriado, nessa gripe vinda da irmã, e teve essa evolução assim muito rápida, sabe? Que ocasionou em uma internação, né? Um internamento de emergência, e evoluiu para um quadro de bronquiolite, né? Então foi numa época assim de surto, o surto da bronquiolite, Lavínia adquiriu o vírus. E aí, gente, por que eu tô trazendo isso agora? É para contextualizar mesmo, sabe? Vou pedir uma licencinha para tomar o meu bom café aqui com vocês. Bom, gente, e aí continuando, vocês imaginam, né? Uma criança, bebezinha, ali com seus 2 mesinhos, pegar uma bronquiolite do nada.
Então, assim, eu percebi ela bem cansadinha na noite do dia 13 de abril. Então a gente estava aí entrando na Semana Santa e eu tava me programando para viajar para o interior com a minha família, né, minha gente? Semana Santa, aproveitar o feriado. Que na minha cabeça era simplesmente uma crise de resfriado e que logo ia passar. Que nada, começou a evoluir, ela com o nariz cada vez mais congestionado. E então, na noite do dia 16 de abril, por volta das 9 horas da noite, demos entrada no Hospital Municipal de Mucambo, que é a cidade mais próxima da gente, onde tem assistência médica, e Lavínia estava nesse estado. Esses são vídeos e são registros dos quais na época eu não me senti à vontade de compartilhar nas minhas redes sociais, nem aqui no YouTube, nem tampouco no Instagram ou em qualquer outra plataforma. Foi um momento de muita tensão, muito difícil, do qual eu resolvi nos resguardar. Eu não me senti à vontade de compartilhar de toda aquela dor naquele momento, embora eu soubesse que pudesse ser reconfortante para as pessoas próximas da gente, né? Porque afinal de contas as pessoas iam precisar saber de notícias, mas eu preferi me manter reclusa e cuidar, né, da minha filha mesmo e da minha saúde mental, porque foram dias de muita tensão. Bom, passamos então a noite nesse hospital e no outro dia pela manhã, na manhã do dia 17 de abril, demos entrada no Hospital Regional de Sobral. E lá ela ficou por longos 22 dias, né? Demos entrada, então, no dia 17 e ao longo do dia ela permaneceu no aparelho de alto fluxo, que é uma medida que eles tomam ali para ajudar a criança a respirar melhor. Ela estava bem cansadinha, né? Com o nariz Ai, batatinha da mamãe. Minha filha tá bem batatudinha, tá fortinha, tá, mamãe? Por volta das 10 horas da noite, quando ela melhorou muito, graças a Deus. E disse que ia fazer uma gasometria para ver como estava o quadro dela e dependendo do resultado, eles iam entubar minha filha. Eu fiquei no completo desespero, porque vocês imaginam, ela tinha acabado de sair de uma crise, de uma dermatite que devastou a pele da garota, com assaduras, abrindo fenda no bumbum e na genitália da menina. E no meio de tudo aquilo, um surto de bronquiolite no mundo, né, no país, e a Lavínia no meio daquilo. Então, pra mim foi assim, o que falta acontecer? Entubar? E quando a gente lembra de intubação, a gente já entra em desespero, porque a gente tem aquela triste, né, lembrança da época da Covid. Se a pessoa é entubada, a pessoa não volta mais, né? E você já fica assim num completo desespero. Lavínia até então estava no lugar chamado Sala Vermelha, que é onde as pessoas chegam ali de emergência e dali elas migram para outras áreas, ou para uma área de UTI, ou para uma área azul, enfim, para onde for preciso. O lugar onde ela estava não é o lugar onde ela iria permanecer. Então vieram coletar essa gasometria nela. Nesse lugar onde ela estava, eu não podia ficar acompanhando ela o tempo todo, porque era um lugar onde chegavam crianças e o tempo inteiro. E as mães não podiam acompanhar suas crianças nesse lugar, né? A gente ficava ali olhando por uma janelinha através da porta e a gente entrava lá por 5, 10 minutinhos e já tinha que sair de novo. Os enfermeiros, os técnicos tiravam a gente de lá. Então não podia ficar com ela o tempo todo. Então eu fiquei o dia inteiro, a noite inteira praticamente, ali do lado de fora dessa linha, só olhando as coisas acontecerem. E nesse intervalo eu acompanhei duas intubações de outras crianças que chegaram, uma que chegou antes de Lavínia e outra que chegou depois, mas no estado mais grave. E Lavínia chorava. De longe eu ouvia o grito dela, o choro, aquela coisa. Enquanto eles estavam fazendo o processo de intubação, eles fechavam o vidro onde a gente podia olhar as crianças da gente, né? Porque a gente não podia ver o processo de intubação.
E me dava um desespero porque eu sabia que era ela que estava ali chorando. E todo mundo que entrava na sala, poucas pessoas entravam, mas quando entrava um técnico, alguém, eu pedia, põe a chupeta na boca dela, é aquela que tá com o body vermelho, para ela se acalmar. Ela quer chupeta. E aí ela não conseguia sugar porque ela sentindo muito falta de ar. Nisso ela ainda tava no aparelho de alto fluxo. Ai, gente, desculpa, é muito difícil para mim falar porque foram momentos assim de muita tensão, sabe? De muito medo, assim. Eu rezava a todo momento, eu pedia a Nossa Senhora para me fortalecer, me fazer compreender tudo aquilo e me dar forças. Olha aí o motivo pelo qual não dividi isso aqui, né? Mas para chegar aonde a gente está hoje, no estágio da minha vida, eu tenho que contextualizar tudo isso e é até bom eu fazer esses relatos para ficar de registro mesmo, né? Já que o canal funciona como um grande diário e eu não registrei isso, né? Então, aqui no canal, nos shorts, tem um momentozinho, momentos antes, né, de ela ser entubada, eu gravei um take de um videozinho e aí logo depois já me tiraram da sala e entubaram ela. Então, o exame de gasometria foi feito por volta das 10h40 da noite e meia-noite ele já estava pronto. Então a médica veio pra mim e falou, mãe, a Lavínia não tá bem. Ela me mostrou também o raio-x, ó, tudo isso aqui, toda essa parte onde tá mais escura é isso, aqui tá mais clara é aquilo. Ou seja, não era bom, eu só tava entendendo que as coisas não estavam boas. E ela disse, e o melhor pra ela é que ela seja entubada, a gente vai fazer esse processo agora, vai ser melhor pra ela e para que ela respire melhor, me explicou. E eu entrei no mais completo desespero, porque eu, ainda puérpera, né? Porque ela tava com 2 meses e pouquinhos dias, assim, né? Porque ela faz mês no dia 7 e a gente deu entrada lá no dia 17, né? Na manhã do dia 17. Então ela tava com 10 dias, né? 2 meses, 10 dias. E, enfim, eu só sabia rezar, eu chorava, e eu sozinha, sem Michael e sem qualquer outra pessoa, mas com Nossa Senhora do meu lado, do meu coração o tempo todo, e pedindo força, sabe? Para que eu conseguisse aceitar tudo o que viesse dali, porque a vinha só piorava. E então ela passou pelo processo de entubamento, e foram assim longas horas. Eu lembro que passou assim mais de 1 hora e eu lá fora em desespero, sem saber de absolutamente nada. E depois de mais ou menos 1 hora e um pouquinho, a médica veio e disse, mãe, entubamos Lavínia, ela tá estável e por agora é o que a gente pode lhe dizer, né? A gente tá fazendo o rastreamento do vírus e vamos entrar com a medicação. E me explicou tudo, né? Sobre o que era, né, a bronquiolite, sobre não ter um remédio específico para isso. O que eles podiam fazer era testar medicações até encontrar a que combatesse o vírus. Então, ela ia ficar ali recebendo remédios aleatórios até que o real funcionasse. E é assim com todas as crianças que chegam com esse quadro, né, que chegavam ali com esse quadro. E eu fiquei em desespero, né, porque minha gente, eu tava no hospital onde os próprios médicos não sabiam o que fazer, mas por ser um vírus novo, e hoje eu entendo tudo isso, né, eles ainda estão mesmo nesse processo. De fato, não há uma medicação específica para a bronquiolite, para o vírus, né, enfim, que é o vírus HVC. Eu vou deixar aqui a descrição do vírus direitinho, porque eles passam dias para rastrear o painel de vírus, né, para ver qual é o vírus mesmo que a criança tá, para então entrar com o medicamento correto. Mas até lá, até esse rastreamento, eles precisam agir de alguma forma, e a ação deles é testando medicamentos, né, antibióticos, enfim. E assim eles procederam. Lavínia ficou nesse lugar nessa noite inteira e na noite do dia 18 também. Quando foi no fim da tarde do dia 18, ela foi transferida para um outro setor, para um outro ambiente, que eu também vou deixar aqui alguns registros do lugar onde a gente ficou. E nesse lugar ela ficou por alguns dias até a gente ser transferido
para a UTI, né? Onde ela ficou por 10 dias, ainda entubada. E minha gente, tem uma palavra lá que eles usam muito quando a criança, quando acontece alguma coisa com a criança, sabe? E aquela palavra ficou na minha mente de uma maneira tão terrível que é uma palavra que eu detesto usar, intercorrência, né? Ah, intercorreu. Significa que aconteceu alguma coisa que não estava fora do normal, alguma coisa fora do normal, foi uma intercorrência. E durante esse período, Lavínia teve 2 intercorrências bem significativas. Em uma das vezes ela ficou cianótica, que eles falam, né? Ela ficou toda roxa e aí teve que vir... Gente, é muito tenso, é muito tenso. A primeira bateria de medicamentos para ela não fazia o menor efeito, ela ficou muito inchada. Nossa, ela inchou muito, muito, muito mesmo. E não tava dando certo, a médica veio falar comigo e disse, olha mãe, a gente tá usando isso, isso e isso em Lavínia. Teve uma hora que tinham assim 9 bombas de medicação sendo injetadas na minha filha bebê de 2 meses. E eu olhava para todas as outras crianças do lado dela e tinha assim 2, 3, 5 bombas. E aí a médica veio falar comigo e dizer que tudo aquilo ali não tava funcionando, não tava funcionando nela. E que eles iam tentar uma outra coisa. E aí, de 9, passaram a 12. 12 bombas. Eu vou deixar pra vocês a imagem. 12 bombas de medicamento, de antibiótico, de drogas, sendo injetado numa criança tão pequena. Era tão desesperador pra mim. E eu ficava acompanhando aquele monitor e olhando a saturação dela a todo momento, rezando pra que não caísse. Gente. E quando ela teve essa intercorrência, que ela ficou toda roxa, todinha roxa, e vieram assim 5 médicos pra cima dela, e aí colocaram aquele negocinho que aperta assim, não sei como que é o nome, enfim, pra que a respiração dela voltasse. O ventilador tinha parado. Foi a maior tensão da minha vida. Eu não quero passar por aquilo nunca mais. E quando eu fico nervosa, meu sistema nervoso, ele é muito horrível. Então eu sinto piriri, eu sinto ânsia de vômito. E aí os técnicos me tiraram assim, e eu vomitando, vomitei assim no chão da sala. Eu sozinha, só eu e minha filha. E uma técnica me tirou e ficou comigo por um tempo, e ela me abraçou. E ela disse, mãe, vai ficar tudo bem, sua filha tá sendo cuidada, tenha fé. E aquele abraço dela foi tão reconfortante pra mim, porque por um instante eu já não tava mais sozinha. Tinha alguém que se solidarizava com a minha dor. Ai, gente, é tão difícil pra mim lembrar daquelas coisas. E nisso eu ainda não tava na UTI, tá? Não tava. E a gente rezando a todo momento, pedindo por uma vaga, porque ela precisava dessa vaga na UTI. Ai, meu Deus. Nem sei se eu vou conseguir concluir esse vídeo. Ai, minha gente. Tentei me recompor aqui, mas olha, quando te disserem que ser mãe é padecer no paraíso, pode acreditar, viu? Olha o caminhão aí, passando e confirmando. Eu já tô na segunda remessa do café, acho que agora eu vou aderir pra água. Pra ver se eu consigo me acalmar e concluir esse vídeo até chegar aqui, né, viu, gente? No Mel Quente. Mas, enfim, depois de 5 dias, mais ou menos, uns 4 dias, mais ou menos, nessa área onde a gente estava, né, nessa área vermelha, mas não na sala vermelha, na área vermelha, que é diferente, gente. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, porque tudo foi muito rápido e meio confuso pra mim. Então, se eu não estiver me fazendo entender direitinho, deixa pra mim no comentário que eu tento explicar, tá? Então, assim, fomos, então, transferidos pra UTI, né? Passou esse período da intercorrência, foi muito tenso. O ventilador, ele parou por alguns instantes, alguns pouquíssimos instantes, mas foi suficiente para a saturação dela
e a 69, alguma coisa assim. Então, tipo, caiu muito. 60, a saturação dela ficou em 60. Ficou 69 e caiu pra 60. Então, eles conseguiram fazer com que ela voltasse, não teve parada, graças a Deus. E então, no quarto dia, a gente foi transferido pra UTI. Aí lá foi o paraíso, né? Um quarto bem mais confortável. O lugar onde a gente ficou foi numa sala isolada, porque ela era a bebê a mais novinha ali de todos os 10 leitos, né? Tem 10 leitos na UTI pediátrica do hospital onde a gente estava. O mesmo hospital, inclusive, onde eu fui parir ela, né? Onde ela nasceu. Então, nessa UTI pediátrica tem 10 leitos. A gente ficou em um dos leitos reclusos, né? Restritos. Não era misturado aos outros. Uma salinha, assim, onde só ficávamos nós duas. E foi muito bom, né? Porque ela conseguiu receber melhores cuidados exclusivos, digamos assim, né? Especialmente direcionados só para ela, eram só 10 crianças, né? Enfim. E eu voltando aqui, ó, a dieta de restrição. Porque na internação dela, eu já falei logo pro primeiro médico que me recebeu, ó, a Lavínia tá em investigação de APLV, de uma possível APLV.